A paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje é um dia festivo para todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Texto de todos nós, bastante conhecido. Mas gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre esse texto, sobre o que ele nos traz a reflexão esta noite, porque o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Amém? E Ele está entre nós. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegou, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Sentai-vos e acomodai-vos, meus irmãos. O dia 25 de dezembro é um dia de uma data meio controvertida quanto ao nascimento de Cristo. Bem sabemos, todos nós, que essa data não é exatamente a data do nascimento de Jesus. Mas houve por bem estabelecer-se essa data. Segundo os historiadores, o dia do nascimento de Jesus se deu exatamente entre os meses de março e abril. Contudo, nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25, porque é uma data universalmente fixada, estipulada, e não há qualquer problema quanto a isso. O importante, na verdade, meus irmãos, é a lembrança da data comemorativa. Nós nunca devemos esquecer de lembrar, rememorar que Jesus, ele veio ao mundo, se tornou homem como nós e morreu na cruz. E é certo que nem mesmo a data ou o lugar, nem nada disso tem importância para nós. O que tem importância para nós é que Ele veio, é que Ele se fez carne. E é certo também que Deus ele não tinha intenção que o dia exato, o lugar exato, a época em que Jesus nasceu fosse idolatrada. Essa não era a intenção de Jesus. Essa não era a intenção do Deus, Rei dos Reis. Dentro da lei, da causa e consequência, nós, seres humanos, somos por vezes tomados de querer idolatrar com aquilo que somos parecidos. Né? Isso é da natureza humana. E Deus nunca permitiu que isso fosse que acontecesse. Por quê? Porque você imagina se hoje tivéssemos a Arca da Aliança em nosso meio. O que seria possível? As pessoas queriam conhecê-la, as pessoas queriam estar junto dessa arca, queriam adorá-la. Imagina você se soubéssemos hoje a localização geográfica do Éden. Quantas pessoas não queriam fazer um tour
por aquele lugar. Por isso Deus ele deixou que algumas coisas ficassem esquecidas no passado. E uma dessas coisas foi exatamente a data exata do nascimento de Jesus. E o objetivo de Deus é que o homem se aproxime dele para conhecê-lo, a fim de que o conhecimento de Deus seja manifesto a toda a humanidade. O texto lido, ele possui alguns pontos bem interessantes aqui, que eu gostaria de, nesta noite tão gloriosa, compartilhar com os irmãos. Jesus, ele nasceu em Belém, mas por que Jesus nasceu em Belém? Podemos fazer essa indagação. Por que ele nasceu em Belém, se os seus pais moravam em Nazaré? Naquela época, o imperador César Augusto baixou um decreto, e esse decreto previa o seguinte, que todos deveriam se submeter a um censo. Por isso, e por essa razão, José, que era da linhagem de Davi, se deslocou com Maria até Belém, cidade dos ancestrais de José, levando consigo Maria, e todos nós conhecemos essa história, ou pelo menos ela é dita desta forma, pelo menos encenada em algumas peças que vemos, levando Maria quilômetros de distância até chegar em Belém, que fica cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e sendo carregada por uma mula. Chegando a Belém, constataram um problema. Qual era o problema? Não havia lugar. Justamente por causa do censo convocado pelo imperador, não havia lugar em onde eles se hospedarem. As hospedarias estavam cheias, estavam abarrotadas. E o texto bíblico, no entanto, nos mostra talvez um tênue problema aqui para nós. E o tênue problema que eu gostaria de trazer à lume era que a informação que no versículo 11 consta é que os magos do Oriente, quando foram visitar Jesus, diz que entraram em uma casa. Ora, Jesus, lá no Evangelho de Lucas, estava sobre uma manjedoura. Não é isso que lemos lá no Evangelho de Lucas? Aqui, no Evangelho de Mateus, a palavra nos relata que os magos entraram em uma casa. Os magos viram Maria, Jesus e José em um estábulo, e Jesus estava numa manjedoura. Jesus estava, na final, em um berço dentro de uma casa ou em uma manjedoura? Quero dizer, para esclarecer esse ponto, que a Bíblia ela nunca se contradiz. Ela nunca se contradiz. É preciso entender aqui a geografia de Belém. Como é que a Belém estava estruturada? E tinha uma diferenciação ali naquela estrutura geográfica de Belém. Belém se localizava, na verdade, em um vale, onde se plantava trigo. Não é por um acaso que o nome Belém significa casa do pão. E ao lado desse vale, onde se utilizava para fazer a plantação, havia algumas elevações. Ou seja, pequenos montes, não montes exagerados, mas pequenas elevações, onde os moradores daquela cidade, para aproveitarem essa elevação e não construírem a sua casa de modo que ficasse meio torta, meio fora do plano, o que eles faziam? Embaixo da casa, eles aproveitavam a geografia daquele lugar e embaixo das suas casas construíam o estábulo. Ali eles colocavam seus animais. Então não é errado dizer, aqui no Evangelho de Mateus, que os magos o encontraram em uma casa. Na verdade foi em uma casa mesmo. Só que embaixo dessa casa, segundo a história, segundo os estudos, havia o quê? Estábulos. É como se fosse uma garagem de uma casa, hoje, que nós temos. Então as pessoas aproveitavam a geografia daquele lugar para colocar ali os seus animais. Assim, o texto bíblico de Mateus afirma que os magos entraram na casa, enquanto os outros evangelhos, ou melhor, o Evangelho de Lucas, fala em um estábulo. Presume-se, não fala propriamente um estábulo, presume-se que é um estábulo, porque é o local onde se coloca uma manjedoura, que é aquele local onde os bovinos se alimentam, perfeito? É tudo a mesma coisa, porque estábulo aqui está na parte de baixo da casa. Mas, pois bem,
Há outro ponto interessante aqui, é que os magos vieram do Oriente. Os magos vieram do Oriente. E a palavra mago nos remete à ideia de um bruxo ou de um mágico, né? Ostentando um gorro na cabeça e um cajado na sua mão. Talvez esse seja a visão estereotipada que tenhamos dessa pessoa. Ou seja, alguém que esteja trajando um gorro em sua cabeça. Mas, na verdade, a palavra mago deriva do vocábulo mage. E o que era o mage? Que nada tem a ver com mágico ou bruxo. O mage, ou os mages, eram pessoas extremamente inteligentes. Cientistas que trabalhavam para os nobres da Pérsia. E estudavam as mais diversas ciências, química, física, filosofia e principalmente as religiões da época. Para quê? Para ajudar os nobres a obterem informações necessárias sobre a religião de cada povo. Certamente nesses estudos, os mages ou os magos acabaram tendo acesso às profecias do Antigo Testamento, dos judeus, e alguma coisa mudou na vida daqueles homens. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, alguma coisa muda em nossas vidas. E não foi diferente com eles. Eles estudaram as profecias, e por estudarem a profecia, eles alcançaram um conhecimento, e tudo para eles passou a fazer sentido, quando eles avistaram uma estrela. Quem sabe até, presumo eu, eles oraram e ouviram a voz de Deus, e digo isto porque o próprio Deus os advertiu a não voltarem, após conhecerem Jesus, após visitarem Jesus, após apresentarem os presentes, o próprio Deus os advertiu para que retornassem por outro caminho. Então veja bem, aqueles homens foram alcançados por uma palavra diferente, por algo diferente que movia aqueles corações. Possivelmente, esses magos talvez se converteram a Deus, a tal ponto que o Espírito Santo os guiou pelo conhecimento das Escrituras. O Messias que iria salvar a humanidade estava nascendo, naquele momento, em Belém. Naquela época, certamente, os magos ficaram encantados, admirados, quando descobriram que seriam contemporâneos ao nascimento de Cristo. E mais ainda, que poderiam conhecê-lo, que poderiam vê-lo, criança. Aquele nascimento profetizado. Talvez eles, por curiosidade, queriam exatamente confrontar o conhecimento que eles estudaram, e quando viram o que aconteceu, ficaram maravilhados. A par desse conhecimento, então, a par das profecias e dos estudos, os magos, eles se organizam, montam uma caravana, colocam seus pertences em camelos e viajam ao encontro do Messias, guiados por uma estrela até Belém de Judá. Esse é o principal sinal de que não importa onde estejamos, Deus vai nos achar, Deus vai nos encontrar, as profecias vão nos encontrar, a palavra do Senhor vai nos encontrar. Talvez aqueles homens estavam submetidos a uma religião pagã, mas eles, ao se envolverem e absorverem o conhecimento das profecias, eles foram alcançados pelo Senhor. Deus nos busca da crença que onde estamos, irmãos. Você pode estar lá em alguma outra crença, em alguma outra situação, mas Deus vai lá quando você se interessa em buscá-lo. Quando você se interessa em colocar a sua vida diante dele. E vai nos levar aonde? Até o Messias. Foi isso que aconteceu com os magos. Perceba aqui que os magos, eles indagam de Herodes, eles chegam perante Herodes e dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui cabe um esclarecimento. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito exatamente para o povo judeu. Mateus mostra que o estrangeiro, ele saiu de uma terra longínqua do Oriente,
da Pérsia, como dizem alguns estudiosos, e com base no conhecimento das profecias, conseguiu entender que Jesus nasceria aonde? Em Belém. Mas eles não apenas entenderam, irmãos, eles organizaram essa caravana para conhecer o Messias. Prossegue em Mateus a narrativa de que Herodes, que não era inteiramente judeu, já que era filho de um pai judeu e de uma mãe árabe, e toda a Jerusalém ficaram o quê? Alarmados. Era para esses homens ficarem alarmados? Era para Herodes ficar alarmado? Herodes era cercado de sacerdotes, de escribas, pessoas que conheciam o quê? A palavra do Senhor. Herodes então convocou aqueles sacerdotes e aqueles escribas do povo e indagou onde o Cristo devia nascer. E imediatamente tem a resposta de que nasceria onde? Em Belém da Judéia. Ou seja, era de conhecimento de todos. Todos sabiam onde Jesus nasceria. Os sacerdotes sabiam exatamente a mesma coisa que os magos sabiam. Mas para eles, isso talvez não fizesse a menor diferença. Há muita gente, irmãos, que sabe quem é Deus, que conhece quem é Deus, sabe onde Ele está, sabe o que Ele pode fazer, mas isso não faz qualquer diferença. Pessoas que têm o evangelho inteiro na cabeça, gravado no coração, mas o evangelho não influencia em nada em sua vida prática. Tem pessoas que leem a Bíblia todo ano, mas não conseguem colocar em prática a vida de Jesus em sua vida. Talvez esse fosse o problema daqueles escribas, o problema daqueles sacerdotes. Mas Mateus está mostrando aos judeus que os magos, eles vieram de longe encontrar Jesus. Mas os judeus que estavam ali, praticamente ao lado de Jesus, não deram a mínima para ele. E a palavra de Deus nos diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Herodes pergunta aos escribas e sacerdotes, quando nasceria o tal Messias? E obtém a resposta, de que seria em Belém, e que estaria nascendo. Essa foi a resposta. Herodes recebeu a visita dos magos. Os magos perguntam, então ele responde, peraí, me explica aqui essa situação, onde é que vai nascer esse rei, esse Messias? Olha, vai nascer em Belém e é hoje. Talvez essa foi a resposta que ele recebeu dos sacerdotes e dos escribas. Perceba que o rei do universo está nascendo em Belém. Um acontecimento profetizado, conhecido de sacerdotes e de escribas, mas ninguém, irmãos, está nem aí para esse fato. Os persas vêm de longe, talvez uma viagem longa do Oriente, para conhecerem Jesus, justamente por causa do conhecimento. Os escribas que estavam ali do lado, nem aí para isso. Cabe uma pergunta, qual era o trabalho de um sacerdote? O trabalho de um sacerdote era ensinar as pessoas sobre aquilo que estava estudando. Se eles estudavam a palavra, eles teriam que ensinar as pessoas acerca da palavra. Ensinar as pessoas sobre as profecias. Ensinar as pessoas sobre a história de Jesus. Sobre o plano da redenção. Todavia, o que esses sacerdotes fizeram? Absolutamente nada. O que os escribas fizeram? Talvez fizeram alguma coisa. Fizeram também nada. De posse de tal conhecimento para eles mesmos, o que eles fizeram? Nada. Ficaram quietos. Assim eu indago de todos nós aqui, de mim, o que eu e você estamos fazendo com as informações que temos acerca de Jesus? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você tem observado os tempos, os dias e as épocas? Jesus está voltando. O que nós estamos fazendo de posse dessa informação que nós temos? Qual é a nossa posição? E aqui, irmãos, não é demais dizer que há claramente dois grupos. Os magos,
nessa narrativa bíblica? Os magos que vieram do Oriente e os escribas e sacerdotes. Os magos que vinham estudando e quando descobrem que o Messias iria nascer, levantam acampamento e vão até ele. E um outro grupo de pessoas, qual seja? Os sacerdotes e os escribas, que conheciam, que sabiam, esse grupo de pessoas que sabiam quem era o Messias, que eram vizinhos de onde estava nascendo Jesus, um grupo de pessoas que tem a mesma cultura e prestavam um serviço de santuário que apontava para o Messias, mas nada fazem com essa informação que possuíam. Mateus claramente está escrevendo para os judeus e dizendo: irmãos judeus, o que vocês estão fazendo? Porque sendo judeus, nós temos tudo isto, e estamos deixando passar esse momento, enquanto os estrangeiros estão vindo adorar o Deus que nasceu no meio do povo judeu. É preciso lembrar que o nascimento de Jesus transcendeu épocas e chegou até nós esse conhecimento. E o que nós estamos fazendo com essa informação? Sabendo do plano da redenção consumado em Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo? Mas há um outro personagem nessa narrativa bíblica, Herodes, acerca de quem cabe também aqui uma rápida digressão. Herodes era uma pessoa bastante controversa naquele tempo. Isso porque, segundo a história, Herodes inicia o seu reinado sendo muito amado pelo povo judeu. Muito amado e faz de tudo pelo povo judeu. Inclusive a história registra que Herodes, ao ver o povo passar fome, ele pegou objetos de seu palácio e os vendeu. Para quê? Para saciar a fome daquelas pessoas. E nessa ocasião, Herodes manda vender esses objetos de ouro do seu palácio e que o produto dessa venda fosse revertido em prol do povo. Ocorre que Herodes ele vai envelhecendo, ele vai ficando velho. E quanto mais envelhecido ele fica, mais endurecido fica o seu coração. E mais cego pelo poder, e mais sede pelo poder Herodes tem. E chega um momento, irmãos, que ele manda matar a esposa, a própria mãe e mais 3 filhos homens. Tamanha era a sanha, a vontade pelo poder. Porque Herodes tinha receio, tinha medo de perder o seu trono, de perder o seu poder. A história ainda registra que Herodes, com 70 anos, ele baixou um decreto. Ele tinha tanta certeza de ser odiado no meio do povo judeu, que resolveu baixar um decreto, estabelecendo, sabe o quê? Que no dia de sua morte, deveriam morrer 100 nobres da cidade, porque só assim haveria choro e lágrima derramado naquele lugar. Esse era o desejo de Herodes. Herodes torna-se um completo louco pelo poder, alguém que estava obcecado pelo poder e que não queria perder de forma nenhuma. Interessante é que Herodes ele estava cercado de escribas e sacerdotes. Ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Ele poderia ver a palavra do Senhor de uma outra forma, mas ele escolhe ver segundo o seu prisma. Herodes ouve falar sobre Jesus como rei dos judeus, e ele tem uma visão totalmente distorcida dessa realidade. E certamente concluiu o seguinte: espera aí, Jesus é o Messias, espera aí, o Messias é o rei dos judeus, e veio para libertá-los, e provavelmente vai querer o quê? Meu trono. Assim sendo, vamos mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E esse foi o decreto de Herodes, ao saber disso. Essa tendência de ter uma visão distorcida acerca da palavra, é típica do ser humano, que se apropria de determinado trecho da Bíblia, e interpreta tudo de maneira errada. Os discípulos de Jesus, por exemplo, têm a visão errada ao conhecer Jesus como Senhor, como rei dos judeus, e manifestam um desejo de sentar-se um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim, muitas pessoas, por vezes, querem encaixar os ensinamentos bíblicos
em sua realidade pessoal. E não deixar que a palavra de Deus modifique o seu comportamento. Quanto que a palavra de Deus tem feito em sua vida? Quanto que ela tem te moldado? Quanto que ela tem te transformado? Herodes, ele moldou a informação que ele tinha acerca de Jesus. Talvez foi a primeira vez que Herodes ouviu falar, vai nascer em Belém, porque assim está escrito. Talvez foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso. E por isso ele moldou aquela informação acerca do nascimento de Jesus. E ao invés de ele se reportar a Deus, pedindo ensinamentos sobre a verdade, ele encaixa ali tudo segundo a visão pessoal dele e de acordo com as suas próprias pretensões. Ao invés de adorar a Jesus, o que ele faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. A Bíblia nos mostra, lá mais à frente, mais tarde, que Pilatos está preocupado e indaga a Jesus o que seria a verdade. Mas antes que Jesus possa respondê-lo, ele não espera e sai do lugar onde estava Jesus. Pilatos sai dali daquele local. Por vezes, irmãos, assim somos também. Quando oramos a Deus e perguntando acerca de questões que envolvem as nossas vidas, não temos a paciência de ouvir dele a resposta. Somos ocupados demais, falando, pedindo, clamando por coisas de nosso interesse pessoal, mas não temos a sensibilidade de gastar tempo e ficar em silêncio para ouvir o Espírito Santo de Deus falar em nossas vidas. Assim estava Pilatos, ou melhor, assim estava Herodes, cego, totalmente bêbado com o poder. E os magos tinham mais contato com o Espírito Santo aqui do que Herodes, do que os escribas, do que os sacerdotes, que tinham as profecias em suas mãos. Os magos tinham mais tempo de ouvir a palavra e ver a resposta de Deus através da estrela, do que aqueles cujo trabalho de sacerdote era ouvir de Deus e entregar ao povo os ensinamentos. Herodes manda matar crianças, mas os magos vão até Jesus e lhe oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro, por quê? Havia um pensamento na época de que nunca se poderia visitar um rei sem levar a ele um presente de ouro. Jesus é o Rei dos Reis. E os magos entenderam isso e levaram ao Rei dos Reis o presente que a um rei era cabido naquela época. Também trouxeram-lhe incenso, e a ideia era de que o incenso era um presente para o templo quando se visitava um sacerdote. O incenso é a representação das orações do povo que sobe e chegam até Deus. Jesus, ele é o quê? O sumo sacerdote. É ele que ouve as nossas orações. É ele que intercede por nós. É ele que manifesta quem somos nós perante o Senhor. Levaram também a Jesus a mirra. A mirra é uma pasta que serve para perfume. E para fabricá-la é necessário que um tronco de determinada árvore seja esmagado, seja esmiuçado, até que daquele tronco seja extraída uma substância, e dessa substância possa se fabricar a mirra. Jesus, ele foi esmagado por nossos pecados e culpa, mas quando ele foi esmagado na cruz do Calvário, exalou um cheiro de vida para a vida. Em razão da morte de Jesus, irmãos, nós temos o quê? A vida. E não é uma vida transitória, não é a vida que temos aqui hoje, com a saúde que temos, mas é uma vida eterna. Os magos trouxeram o ouro, presente para um rei, o incenso, presente para um sacerdote, e a mirra, presentes para aquele que iria morrer e sofrer em prol da humanidade. Presentes esses que eram caríssimos, e certamente esses presentes, quando José e Maria fogem para o Egito, serviram de quê? De sustento. Permaneceram ali por 2 anos. Então foi mais do que suficiente para sustentar aquela família. E até que Herodes morresse, eles pudessem voltar para Jerusalém. Portanto, irmãos,
nós temos aqui 3 tipos de pessoas. Herodes, aquele que acha que Jesus vai tirar o que ele tem, vai retirar os seus privilégios. Muitas pessoas deixam de aceitar a Jesus porque entendem que vão ter que deixar, ou têm medo de perder alguns privilégios que o mundo oferece. Pessoas que acham que Jesus veio para retirar, revogar privilégios. Herodes tinha essa visão, e é uma visão o quê? Distorcida da realidade. É preciso permitir que Deus fale aos nossos corações. É preciso entender a palavra de Deus na essência do que ela representa para nós. Nós não podemos distorcer essa palavra. Nós não podemos ter um entendimento segundo o nosso bel prazer, segundo os nossos propósitos, mas é preciso permitir que Deus fale a nós e nos dê a visão real do ministério da redenção de Cristo. Porque Jesus não veio para retirar privilégios. Pelo contrário, Ele veio acrescentar um privilégio. Ele veio acrescentar a vida eterna. E é o maior privilégio que todo ser humano pode herdar nessa vida. A vida eterna. Os sacerdotes, eles estudaram a vida inteira, obtendo várias informações por meio das profecias, mas não colocaram essa informação em prática. Muitas vezes estamos estudando a Bíblia, orando, buscando a Deus, conhecimento acerca dele. Todavia não adianta nada eu ter a informação, eu ter esse conhecimento acerca de Deus e permanecer inerte quanto ao relacionamento com Deus. Os estrangeiros não. Os homens que vieram do Oriente, os homens que vieram da Pérsia, por sua vez, que não possuíam qualquer vínculo com o povo judeu e com Jesus, eles queriam e estudaram acerca de Jesus, e deram vazão a esse conhecimento, e se envolveram nesse conhecimento, a ponto de se mover de um lugar e ir até o encontro de Jesus. E deixou que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração. E quando Deus lhes falou ao coração, foi exatamente quando eles se moveram, saíram do lugar. Quanto temos nos movido do nosso lugar? Quanto temos deixado Jesus falar aos nossos corações? Será que, qual é o nosso posicionamento aqui? Temos uma visão distorcida acerca da palavra do Senhor? Ou temos o conhecimento inteiro da palavra do Senhor e nada fazemos? Ou estudamos e vamos ao encontro de Jesus? E vamos ao encontro do nosso Salvador, do Salvador da humanidade? Devemos ser como esses magos. Devemos ser como essas pessoas que se moveram no seu lugar e foram atrás até conhecer Jesus. Eles não se quedaram, talvez dificuldades no meio do caminho, talvez um camelo ficou doente, talvez um camelo quebrou a perna, alguma coisa talvez serviu de embaraço para que eles não pudessem ir até Jerusalém, mas eles não se rogaram, eles não se abstiveram de conhecer a Jesus. Eles resolveram ir ao encontro de Jesus. Devemos ser como esses homens. E o propósito de Deus é que aquele que se aproxima dele para conhecê-lo, vai conhecê-lo muito mais ainda. Então nós temos aqui uma data especial, o nascimento de Jesus. 3 categorias de pessoas que estavam ali, mas temos um único grupo de pessoas que verdadeiramente se importou com o nascimento de Jesus. Mais tarde Jesus falou o seguinte, talvez se Jesus não fosse uma criança, diria aqueles magos o seguinte: quem vê a mim, vê ao Pai. Talvez Jesus se apresentasse, e Jesus quer nos contar exatamente quem é Deus. Jesus quer nos contar exatamente o que Ele é para as nossas vidas. Estamos dando vazão para a palavra do Senhor? Estamos vivendo a inteireza da palavra do Senhor? Gostaria que você meditasse nisso, e se apropriasse desse conhecimento, e se colocasse diante do Senhor, como pessoas que querem conhecê-lo, com pessoas que veem sinais, entendem mistérios, entendem profecia, e sabem que Jesus
está às portas. Ele está voltando. Ele veio cumprir o seu ministério. Ele morreu, ressuscitou. E Ele vivo está e voltará para nos dar a vida eterna. Medite nisso em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, amém? A mocidade, filhos de Sião, deseja a todos um Feliz Natal, amém? Um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele veio humilde como menino, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão e
Ele reina para sempre. E um dia, Ele prometeu, Ele voltará para buscar a mim e a você. E Ele nos levará para onde Ele está. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, Tua noiva vai entrar. Oh Senhor, nós Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós não merecíamos tamanho amor, nós não merecíamos, Pai, ser amados por Ti, mas o Senhor resolveu nos amar, o Senhor resolveu nos salvar, o Senhor resolveu nos dar vida, o Senhor resolveu fazer de nós filhos Teus, e nós Te agradecemos pelo Teu infinito amor, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Glorificado e exaltado seja para sempre o Teu nome, ó Pai. Nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.